Bom, boa noite pessoal. Então hoje nosso segundo programa, segundo episódio do Papo Reto. Hoje com o nosso grande amigo Leandro Luciano, o famoso Xaxá. O pessoal nem conhece quem é esse tal do Leandro Luciano, agora vai começar a conhecer, né? Já que é o, profissionalmente falando, o grande mestre. Bom, eu vou começar falando como a gente se conheceu, como eu ouvi falar pela primeira vez. Eu ainda jogava, foi na época do Caxias ali. Ele era treinador da Sub-17 e eu, atleta, pós-lesão ali. Então tive uns 2 meses ali com ele. Aí depois eu resolvi terminar pela questão da lesão e tal. E ali eu conheci ele, mas não tinha muito contato, que é aquela situação de jogador, treinador, geralmente não se tem muita abertura, né? Aí depois vim eu ter a oportunidade de ser preparador físico dele no Santos, 2017, isso, né, Chuchu? 2017, 18, perfeito, 2018. Aí sim, fazendo parte da comissão que disputou o Gauchão, né? Tivemos um ano muito bacana ali, além da parte da competição também, o fora também foi muito bacana, né, Xuxa? Mas isso eu vou deixar para ele falar para vocês depois. Eu queria primeiramente agradecer aos patrocinadores, né, tanto a Personalia Premium Fitness por estar nos cedendo espaço, auxiliando e dando moral aqui para o nosso trabalho, para o nosso projeto. E a ProCoach, né, que é a página que eu desenvolvo, que eu venho publicando de cursos da área da saúde, né? Então, se tem interesse, é profissional da área da saúde, quer conhecer um pouquinho mais, vai estar ali na descrição, ele vai ter os links dos patrocinadores. Xaxá, feita essa parte, eu quero saber de ti. Quem que é o tal do Leandro Luciano? Cara que na cidade, no futsal, é muito conhecido, mas para quem está olhando aí não conhece muita história. Conta para nós quem é. Boa noite aos ouvintes, boa noite, Stuane. Obrigado pelo convite, né, e fazer parte de um projeto tão legal aí como o teu aí, cara, deixa a gente bastante honrado, né. Então, como o Stuane falou, meu nome é Leandro Luciano, treinador de futsal e futebol, né, marido da Ana, pai da Helena, né, que estão em casa, lá estão assistindo, você vê, beijão para elas, e com muito prazer dizer que a gente faz um trabalho, fazia até pouco tempo um trabalho muito voltado para a formação esportiva, para que você conseguisse dar o melhor do seu trabalho para que o menino que sonha em ser jogador de futebol tivesse condições de chegar mais adiante, né? E graças a Deus a gente vê os frutos aí dando resultados. E muitos jogadores, inclusive jogadores que passaram por nós aí no Santos, aí estão fora do país ou estão atuando em clubes grandes aqui do Brasil. Isso nos deixa muito feliz, muito contente. Bom, comentou ali com nós da questão dos atletas, né, que saíram. A gente tem exemplos do Pedro, que está jogando na Arábia, né? No Bahrein, isso, né? O Pedrinho, que era um atleta que a gente cobrava bastante, a gente enchia muito saco, que era preguiçoso, mas a gente sabia do potencial. Tem o Brian, que está no Paraná, isso. O Ramírez, que está no Ercílio Luz, Santa Catarina. Perfeito. O Ramírez tem uma curiosidade, porque ele é sub-20, primeiro ano de sub-20, e já está figurando no grupo principal também. Bacana. E era outro que a gente pegava muito no pé, a gente enchia muito saco, né? E graças a Deus agora está conseguindo trilhar a sua trajetória aí. Mas é como a gente sempre fala, né? Se tu tá pegando no pé de um jogador, é porque tu sabe que ele pode te dar resultado, que ele pode render mais. E a partir do momento que você deixa de lado toda a sua vida pessoal para se dedicar à vida esportiva, eu acho que o menino, sim, ele tem que encarar como uma verdadeira profissão. Mas não deixar para mostrar para ele lá no final do processo. Não, você tem que ensinar aqui no início, para que ele se habitue a ser um atleta e não um jogador.
Na pelada a gente sempre fala, eles vão ganhar muito dinheiro ali na pelada. Mas como é que é esse muito dinheiro deles? É 100 pila por jogo, 150 por jogo, uma chuteira, alguma coisa, quando num clube ele tem a oportunidade de despontar. E é o que a gente está fazendo, e graças a Deus aí alguns produtos já estão rendendo bem. É bem bacana ver, né? E a gente sempre fica bem feliz, porque são meninos que participam, que têm contato com nós ainda, e isso demonstra um pouco também do quão a diferença que a gente pode fazer na formação do atleta. Eu gosto de comentar que a gente trabalha com sonhos, né? A gente trabalha a gente tem o nosso sonho, mas eu acho que é muito mais impactante a gente poder mexer no sonho do outro. E tu como treinador, eu como preparador físico, temos essa oportunidade. É assim, para o pessoal de casa entender. O menino, quando ele sai de casa, ele tem aquele sonho, aquela fantasia já de se tornar um jogador popstar, né, no caso, superstar. Lá em cima é aquele jogador badalado que a TV tá sempre em cima, sai em revistas, sai em jornais, sai toda hora nas mídias sociais. Só que para chegar até lá, tu tem um caminho muito complicado. Para chegar até lá, tu vai ter que treinar no campo com barro, aqui escondido onde ninguém te dá bola, para depois você poder se aproveitar, ser visto, né? Então a gente não tem o direito de brincar com o sonho do menino. A partir do momento que você trabalha com formação esportiva, né? Isso quer dizer que tu vai trabalhar o sonho esportivo do menino. E muitos deles não chegam, e não por falta de qualidade, né? Porque é um absurdo hoje a forma como o caminho para te desconcentrar do esporte ele é muito grande, né? As variações são enormes, né? Então o menino hoje, se ele não tiver muito foco, ele não segue na carreira. É verdade. Xaxá, a gente falou ali um pouquinho da nossa passagem e tal. Eu quero que tu comente para nós. Hoje vai ser bem voltado para a parte do futsal, que é a tua área, o teu carro-chefe, onde tu pretende seguir. Então conta para nós qual que é a tua experiência no futsal. Bom, no futsal, eu acho que como muitos dos atletas de futebol iniciam no futsal também. E eu acho que é um ponto importantíssimo. Na minha opinião, as equipes, tanto Juventude quanto Caxias, deveriam ter trabalho de futsal nas bases, pelo menos até 15 anos. Que a qualidade técnica do atleta ela vem bem refinada para quando for atuar no futebol. Então eu sou um fã do futsal, trabalho desde 98 com futsal, iniciei nas categorias de base do Juventus, aqui de Caxias do Sul. Eu jogava no Juventus, na equipe adulta, era capitão da equipe adulta, acredite, jogava, né? Era capitão da equipe do Juventus, ali com o professor Clóvis Castilhos. E esse professor ele é muito importante na minha vida, porque foi ele que me chegou e disse assim: toda a tua liderança tu pode utilizar ela sendo treinador. Só que na época eu queria jogar bola, eu não queria pensar em ser treinador. Aí ele começou a me colocar para treinar as categorias de base do Juventus. E a partir daquele momento ali, cara, tu sente a mesma emoção, tu joga junto com o teu atleta, tá? Tu tá fora de campo, gente, tu joga junto com o teu atleta. É aquela coisa boa, tu vibra, tu cansa, tu chega exausto depois de casa. E conseguimos fazer, já nos 2 anos que eu trabalhei ali, conquistar 3 títulos com as categorias de base do Juventus. Depois, acabei recebendo um convite paralelo, da primeira passagem no Caxias, como preparador físico também, e já trabalhando na Top Sport. Na Top Sport eu trabalhei durante 10 anos, foram 10 temporadas, onde a gente conquistou, graças a Deus, quase tudo. Ficou uma Taça Brasil aí, que ficou engasgada na semifinal, mas a gente conquistou o Sul Brasileiro, o Campeonato Cidadino, Nordestão, Campeonato Estadual Sub-15, a gente foi campeão também em 2010, e a Taça Brasil do ano seguinte ela ficou engasgada, porque a gente perdeu na semifinal. Jogamos 5 partidas muito boas e na semifinal tivemos um tropeço, né? Foi aqui em Caxias, no Recreio da Juventude, né? E ali começou na Top Sport a aparecer convite para a equipe adulta. Para ter uma ideia, iniciei na mais nova futsal, um grupo de futsal amador aqui da cidade.
a convite do meu compadre Darlan Nunes, que era comunicador da Mais Nova, por esse time do time, ficou. E fizemos boas campanhas em Copa RBS, que era um campeonato tradicional aqui, e a partir dessas boas campanhas eu recebi o convite para trabalhar a primeira vez no Antônio Prado, na Cera Antônio Prado. E lá na Cera Antônio Prado eu consegui disputar estadual sub-17, estadual juvenil, senior, prata e bronze no adulto. Tivemos uma passagem bem legal lá, e até esse ano que eu estou como coordenador do sub-20 lá de Antônio Prado. Né? Então, mandar um abraço para o Samuel, para o Rafa, para toda a equipe, né, que trabalha lá conosco. Inclusive temos 4 meninas que trabalham junto lá em Antônio Prado, né? 2 preparadoras físicas, uma nutricionista e uma fisioterapeuta. Então a nossa comissão técnica, a gente abriu esse leque, essa oportunidade das meninas participarem, né? E não perdem nada para trabalho masculino, né? E até isso eu queria colocar nesse assunto. Acho que acaba dando um olhar um pouquinho diferente, porque a gente vai ter as diferenças biológicas, e eu acho que isso é bacana porque consegue te dar uma forma diferente de pensar, né, Xaxá? E assim, o trabalho delas é uma exigência, uma cobrança muito forte, como é no qualquer meio esportivo sendo feito por preparadores físicos masculinos, e uma inteligência incrível. Elas estudam demais, elas vêm com todo o trabalho planificado, elas não chegam lá na hora, o que eu vou fazer, e também não ficam assim, quietas, não, elas participam muito do trabalho. Tanto é que amanhã a gente vai fazer um treino lá em Antônio Prado, e a gente pede primeiro para elas qual seria a programação que elas gostariam que fosse feita. Ainda é pré-temporada, né, podemos dizer assim. E ali de Antônio Prado, eu saí e fui para Canela, onde eu treinei a equipe da série Canela na série bronze. Depois eu recebi o convite para treinar a Cortiana, do Farroupilha, na série ouro também. Treinei a Tecel, de Caxias do Sul, também na série ouro. A Ser Caxias, que era junto com o Antônio Prado, também tive a possibilidade de trabalhar tanto como preparador físico, auxiliar técnico, e alguns jogos eu fiquei no banco como treinador. Isso foi me dando muita bagagem, é muito legal conviver com atletas de diversos lugares do país, com personalidades diferentes. Então, no lugar da gente se acanhar, não, tu vai conseguindo absorver tudo que eles podem te passar, e aí você vai crescendo na carreira. E o ano passado, daí trabalhei também em São Marcos. São Marcos teve, onde eu fiz uma RBS, era para ir para o estadual, daí a Associação dos Motoristas decidiu participar só no campeonato regional. E o ano passado eu estava no Fontoura Xavier Futsal, disputando a Série Ouro também. Né? Só que no meio, fomos vice-campeão estadual com o Torino, sub-20. Fizemos uma campanha fantástica, né, com os meninos aqui da cidade. Muitos deles foram meu atleta na Top Sport. Então a gente já trouxe alguns jogadores, a gente escolheu a dedo, montou uma equipe para ser vencedora. Sim. E ali também tinha o Adilson Moscal, que é um dos maiores gestores hoje aqui do Bela, ele trabalha com o Bela Futsal, né, o coordenador do projeto, o dono do projeto, na verdade, e é um gestor fantástico aqui na cidade. E o Adilson estava junto comigo, e o Neto, que trabalha com ele, o Neto também trabalhava comigo. E a gente sempre brinca que o Neto, ele nunca foi um auxiliar técnico. Então o Torino tinha 3 treinadores, na verdade, porque o Adilson era treinador, o Neto é treinador e eu sou treinador. Então a gente conseguia juntar as ideias e fazer com que tudo funcionasse. E o ano passado, daí, então eu tive a passagem pela Fontoura Xavier, isso, lá da cidade de Fontoura Xavier. E que a gente montou toda uma equipe para uma série bronze, e quando viu, deu um racha entre Liga Gaúcha e Federação Gaúcha, e eu acabei indo para a Federação Gaúcha com Fontoura, e já caímos na ouro. Só que os times que foram para a Federação montaram plantéis para ouro, e a gente continuou com o plantel da bronze, pezinho no chão, tudo, a direção não quis dar um passo maior que a perna, nada. E lá eu tive a oportunidade também de trabalhar com grandes profissionais, o Beto, preparador físico, e o Nanico, que é o irmão dele, era o nosso diretor, e o Tomás é brincadeira. O Tomás é um amigão nosso que eu fiz lá, ele mora
Nova Soledade, fica próximo de Fontoura. E o Tomás também, ele trabalhava como preparador de goleiro, mas era um segundo treinador, a gente sempre trocando ideias, sempre conversando. Ele disse que ia estar ligado hoje, ele quer mandar um abração para o Tomás. E agora esse ano, a gente estava esperando para renovação do contrato ou alguma proposta de clube de fora, esfriou tudo por causa do Covid, né? Então, aí surgiu a oportunidade de voltar para Antônio Prado na categoria sub-20, que agora estamos no aguardo já para ver. É para começar em agosto, né? Mês que vem. Então a gente está naquela expectativa. Poxa, bacana. Xaxá, a gente já viu que a tua trajetória ela não é de ontem, né? Já faz um tempo que tu está no futsal. E certamente tu vai ter alguém que te inspirou, né? Tu comentou já que foi quem te deu o primeiro empurrãozinho ali, mas quem que é o cara que tu olha hoje e tu vê, poxa, esse cara ele me faz eu querer chegar nesse nível? Hoje, assim, a gente tem contato com diversos treinadores de ponta aqui na Liga Nacional, tudo, né? Mas aquele cara, assim, que realmente deu um start e a gente pretende ainda chegar, seria até uma pretensão dizer chegar onde o cara chegou, né? Mas se espelhar muito para buscar voos mais altos, é o professor Jari da Rocha, Jarico. O Jarico, ele é assim, espelho para muitos profissionais que estão atuando agora. Aí comigo não era diferente, eu atuava no sub-17 da Enxuta e o Jarico era treinador do time adulto. Sim. E eu tinha uma coisa que é muito legal quando a gente conversa sobre futsal, sobre a trajetória, que eu ia para o Enxutão assistir os jogos. E aí o que eu observava muito? Os treinadores. Eu sempre ficava cuidando. O jogo correndo e cuidando aqui. Por quê? Para ver quem que ia chamar no banco. E a hora que chamava um jogador, tu já via que era ou só uma troca simples, ou para mexer no esquema, sim, ou algum para marcar um jogador que estivesse desequilibrando. Então eu via aquele jogo de xadrez, aquilo me chamou a atenção. Então daqui a pouco, inconscientemente, tu já começava, sim, a ver uma possibilidade de tu seguir numa carreira. E a gente nem sonhava, na verdade. Sim, sim. Tu tava com o sonho de ser jogador. Tu tá tão vidrado naquilo, né? É tão difícil que tu tem que focar tanto e acaba... E aí tu pega o professor Jarico, que é campeão estadual, com a Enxuta, campeão estadual com a CBF, campeão estadual com o Inter, campeão de Liga Nacional, campeão de Taça Brasil, e trabalhou na Espanha também, e agora estava trabalhando na China. Sim. Então ele ainda tem uns projetos bem legais aí, né? Esperamos que logo retorne as atividades. Mas o professor Jarico, sem dúvida, é meu espelho. Poxa, bacana. É bom porque às vezes a gente tem aquele pensamento só dos nomes que estão agora, né? Mas tem profissionais que já fizeram sua história, que tem seu valor também. E na minha opinião, o mais fantástico de tudo é tu conseguir colocar pessoas que têm muita experiência, muita bagagem, com pessoas que vêm com muito conhecimento, com muita vontade de trabalhar. Isso acaba unindo os dois, porque tu precisa dos dois, né? Sim, hoje tu tem aquela questão que todo mundo fala, a modernidade do futsal e do futebol. E que algumas vezes o treinador, ele é tão focado em ler livros e estudar demais e que acaba esquecendo o simples. Sim, né? Sim. E aí que entra o pessoal com mais bagagem. Esses que tem mais bagagem, eles sabem direitinho que está faltando trabalhar passe. Sim. Pô, o menino ele tem que vir preparado. A gente até brinca, a gente diz assim, cara, que nós não podemos, o menino não pode abrir a janela, olhar o dia com o sol ali fora e dizer assim, cara, eu vou lá, vou ser jogador. Ele vai sentir muita dificuldade, inclusive na base. Sim. Se o menino não iniciar cedo, ele começar com 14 anos e for lá para pegar o sub-15, eles vão atropelar ele. Sim. Eu já pego menino que joga competição desde os 10 anos de idade, 9 anos de idade. Então o que a gente fala para os pais que estão ouvindo aí, né, principalmente, que incentive os filhos a começarem cedo no futsal, né, depois para ver se ele vai seguir carreira no futebol. E uma coisa que é legal também que os pais entendam, e que bom que a gente tem essa oportunidade de falar, é que é o seguinte. Vamos fazer uma observação. Os pais sempre olham o quê? Os jogos da Champions League, do Brasileirão, Libertadores, de futebol. Sim. Agora vamos pegar o futsal. Não perde nada para o futebol.
O futsal, em matéria de competições, ele tem o Campeonato Gaúcho, tem também. Os campeonatos estaduais, tem também aqui. Aí vai para a Copa do Brasil. Tem a Taça Brasil no futsal. E tem a Copa do Brasil agora no futsal também, que é do mesmo formato, de mata-mata. Aí tu pega o campeonato, o Brasileirão de futebol. Tu tem a Liga Nacional. Sim. E nisso tu vai para a Libertadores, que te dá vaga para o Mundial. Também. Então, assim, todas as modalidades que tem no futsal, ela tem no futebol. E muitas vezes tu perde talentos no futsal, porque o sonho é tão grande de ir para o campo, ir para o futebol, que acaba atrapalhando, porque muitas vezes... Eu tenho até o exemplo do Adriano. O Adrianinho foi meu atleta aqui na Top Sport, e o Adriano, hoje ele está jogando na República Tcheca. Ele jogou em Portugal, agora está jogando na República Tcheca. O Adriano, o que aconteceu? Ele tentou diversas vezes jogar futebol. E eu comentava com ele, eu dizia assim, cara, tu não é jogador de futebol, tu é jogador de futsal. E ali ele jogou comigo no Top Sport, se destacou, foi para Antônio Prado, pegou a seleção gaúcha, aí foi para a CBF de Carlos Barbosa, campeão mundial, campeão da Liga Nacional, campeão estadual, e aí foi para a seleção brasileira, sub-20 também, pegou a seleção brasileira e agora está lá. Voos mais altos. Né? Então acredita que pode ser no futsal o teu sonho. Outro exemplo aí mais conhecido, principalmente dos pais, Manuel Tobias. Também. Falcão. Dois gênios que no campo não vingaram. No campo não tiveram a mesma oportunidade. Manuel Tobias, até eu brinco assim, cara, ele só fez um gol. Contra quem? Contra o Caxias. Aí o cara fez o gol, né? Mas o Manuel Tobias era daquele que ele passava o meio de campo um pouco e queria bater a gol. Sim. E aí o chute saía fraco, chegava fraco no goleiro. Por quê? Porque no futsal, você passou o meio da quadra, você está dando paulada no gol, né? Então, são muitos exemplos. E também tu tira bastante jogadores que saíram do futsal e se deram bem. Sim. Mas por quê? Porque fizeram toda uma base no futsal. O Juninho Pernambucano é um exemplo. O Ronaldinho, baita um exemplo. O Ronaldo Fenômeno também, cara. Foi outro grande exemplo que saiu do futsal. Sim. E hoje tem diversos clubes. O Inter estava fazendo isso. E o Inter trabalhava sub-9, sub-11 e sub-13 no futsal. Então os meninos jogavam estadual futsal. Né? E depois iam pro campo. Então já tem uma base toda pronta. Tu sabe que isso dá um programa só sobre isso, né? Se a gente for conversar. Mas assim como o Leandro também compactou dessa ideia de que o futsal ele tem que ser base, porque ali tu tem que ser bom, tu tem que pensar rápido, tu tem que ter agilidade, mobilidade, raciocínio, entender o que tu tá fazendo, entender a partida, a parte da lógica do jogo de xadrez ela é muito presente no futsal. E isso falta um pouco, às vezes, nos atletas no campo. E quando um jogador chega no campo com isso tudo, ele se destaca. E também, para vocês entenderem, a velocidade de raciocínio que a gente comenta, o espaço ele é muito reduzido no futsal. Sim, né? Hoje o futebol ele apresenta muitos exercícios, né, no dia de treinamento de campo reduzido. Mas só que você tem que saber aplicar o trabalho. Não adianta eu olhar um vídeo e querer fazer igual, eu não sei para que funciona. Sim. Aquilo ali, para que serve aquilo ali. Né? Então, esse trabalho está sendo desenvolvido também pelo professor Marquinhos Xavier, que é o atual treinador da seleção brasileira, e ele está fazendo pesquisas e estudos sobre a transferência do atleta de futsal para o futebol e o que traz de benefícios. Né? Então, a gente consegue adaptar diversos trabalhos de futsal, quase 100% que consegue fazer quando for para o campo reduzido. E isso, na minha opinião, é um auxílio muito grande. Tem gente que é contra totalmente. Poxa, vai ser contra uma evolução de um atleta? Isso daí tu tem que pensar um pouquinho, né? Porque se está comprovado que o jogador de futsal ele te rende mais, ou do menino que vem com a base feita no futsal, ele rende muito mais no futebol, por que não há um investimento, por que não há uma formação em grandes clubes? O Inter já viu o olho, o Ajax da Holanda também, o Barcelona também.
Então o pessoal já começa a abrir o olho com o futsal, né, para que não vamos longe, Fluminense, Vasco, Flamengo, Madureira do Rio de Janeiro, Madureira é campeão todo ano lá no Rio de Janeiro, Santos, o Corinthians em São Paulo, Palmeiras tem escolinha também de futsal. Então o futsal, ele hoje, gente, ele não é mais um esporte alienado do futebol, ele já tem que andar junto. E eu te digo assim, Xaxá, a importância dele ela é tão grande. E vamos olhar aqui para o nosso estado. Cara, a gente tem os principais times do país no esporte, na modalidade. A gente tem Carlos Barbosa aqui do lado, que é a capital nacional do futsal. Então, acho que isso não diminui em nada o futebol, muito pelo contrário. Então, trouxe o Leandro hoje aqui justamente porque eu queria dar o espaço devido do futsal. Acho que a gente tem que dar um pouco mais de valor. Foi onde eu comecei, foi o que me deu base, né? E trabalha muito nessa questão também da educação, da parte educativa, que é muito importante. Então não é só o futebol de campo, também não é só o futsal. Acho que a gente tem que valorizar os dois porque eles vêm dando um resultado muito grande. E também você pega outras modalidades, né, que servem como grande exemplo, é o judô. O judô te dá uma disciplina fantástica, né? O judô, mas só que assim, tu vai tirar apenas alguns ensinamentos do judô. Aí qual que é o mais próximo do futsal? Do futebol? Do futsal? Então, aí a valorização que a gente comenta, né? Que tu aprende muito com o futsal. Por isso que a transferência de uma modalidade para outra, ela é bem tranquila. Ou melhor, desculpa, de uma modalidade para outra não. A gente observa assim, quem sai do futsal e vai para o campo, se dá muito bem. Sim. Tá? Com algumas exceções ali mesmo. Mas assim, tu faz uma carreira legal. E o outro que o menino apenas jogou futebol, ele vai querer vir para o futsal com 13, 14 anos, ele não vai se adaptar. Ou ele vai demorar muito mais tempo para se adaptar. Porque a velocidade do jogo é completamente diferente. Correu 2 metros e perdeu a bola. Mas e para voltar, é jogo de ataque e retorno toda hora, né? E você tem que ser muito obediente, praticamente, para conseguir competitividade. Sabe, Xaxá, que uma das coisas principais assim, assistindo futsal que eu vejo de vantagem em relação ao futebol é o seguinte: o jogador de futsal entende que ele é uma peça de um time. O jogador de futebol de campo geralmente tem a dificuldade de entender que ele é uma peça para o treinador e que vai ter momentos que ele vai ser a peça fundamental, vai ter momentos que ele vai ser uma peça secundária importante, vai ter momentos que ele não é uma peça importante para o jogo. No futsal é muito isso. Tu chegou ali, tu vai sair, tu vai entrar e tu vai ter que estar pronto. Existem diversos exemplos que a gente pode dar, mas eu vou pegar um bem claro, que era do atleta João Sala, que hoje ele está no Joinville, ele era aqui da CBF. Iniciou a carreira no Veranópolis, junto com o professor Flávio Barcelos, um abração para ele. E dali ele foi transferido para a CBF de Carlos Barbosa, como você mesmo disse, é o maior clube do mundo. Sim. Em matéria de futsal, Carlos Barbosa, poucos clubes têm a longevidade que Carlos Barbosa tem. Está sempre e sempre em alto nível, sempre disputando títulos. Aí o que acontece? Com o João Salo, para que vocês entendam, muitas vezes ele cansou de não entrar durante a partida para jogar. Aí dava o tiro livre. Cobrança de tiro livre, o João Salo ia lá e batia, e tinha 99% de aproveitamento. Então daqui a pouco a importância dele era enorme para o time, mesmo ele atuando pouco no jogo, né? E o jogador do futsal, ele tem isso, que a gente sempre comenta muito, é 10 minutos que tu vai jogar cronometrado no futsal, é 10 minutos de intensidade, de qualidade, dá o teu máximo, já que tem essa característica de poder trocar, sair, voltar quantas vezes quiser, dá o teu máximo. Tu vai entrar faltando 2 minutos, cara, aqueles 2 minutos tu pode decidir. Eu já tive jogadores que estavam no banco o tempo inteiro, final de estadual, sub-15, e nos 5 minutos finais eu vi que o adversário veio com o goleiro linha,
e eu peguei 2 guris do banco que não tinham jogado ainda a final, e a gente colocou e os meninos marcaram demais, e aquilo ali deu para nós um título estadual. Sim, porque tu precisava de 2 atletas que tivessem descansados E com poder de marcação. Então, assim, ó, o que o jogador de futebol ele sente um pouco isso, é que não dá para sair e voltar no jogo. Então, se eles saem, ou o outro que vai entrar, que está no banco, já aconteceu com nós, de jogadores ficarem magoadinhos porque não começaram de titular. Só que tu te escala. Sim. Não é o treinador, não é a comissão técnica que vai dizer assim, ó, aquele ali é o cara ideal. Não, é o jogador no treino que se escala. É verdade. Então, a gente entrou nessa parte de formação, da formação do futsal, e agora eu quero que tu explique para nós um exemplo que aconteceu contigo, né, de um dos maiores laterais esquerdos do mundo na atualidade, né, que é o Alex Telles, que foi teu atleta. Conta para nós um pouquinho dessa trajetória dele nas tuas mãos, né, do teu papel na formação dele, e como é que é ter esse prazer. Assim, o Alex, além de eu ser admirador dele, é amigo pessoal. E a gente sempre comenta que não existe aquela pessoa que forma um atleta. Ele passa por diversos degraus. Né? Sim. E a gente fica feliz de fazer parte de um degrau importante que era no início, quando ele atuava no futsal, ainda ali da Top Sport aqui de Caxias. E dali ele foi para o Juventude, e do Juventude ele ficou, se não me falha a memória, ficou quase 12, 13 anos ali atuando, fez toda a base até o profissional. Dali ele foi vendido para o Grêmio, do Grêmio Galatasaray de Turquia, depois Inter de Milão, e está 3 temporadas no Porto. E o Alex, ele teve uma qualidade que falta para muitos meninos hoje, que é a persistência. O Alex, quando tinha um obstáculo, que muitas vezes o pessoal achava que ele não ia seguir adiante, ele baixava a cabeça e trabalhava mais. E alguns exemplos, ele teve a oportunidade de ir lá no Santos, que ele fez uma palestra lá com os meninos, e ele sempre deixou bem claro que incomodava muito ele ir para o jogo nas categorias de base, mas não para jogar, para ficar de gandula. Sabe, nas categorias de base a gente pega os jogadores que não são relacionados e leva junto e fica de gandula. E ele disse, fiquei muitas vezes de gandula para os meus colegas, né? Mas aquilo ali me dava ânimo para chegar na segunda-feira e eu querer bater em cima, bater na tecla, continuar treinando forte para que eu chegasse nos objetivos, né? E o Alex, quando chegou no Grêmio, a imprensa da capital falava o seguinte: é um jogador bom na marcação, tem um apoia muito bem, mas não sabe cruzar. E o Alex hoje é líder há 3 temporadas de assistência. No último jogo ele deu. No último jogo agora, ontem, né? Foi o jogo do Porto contra o Tondela, ele deu o primeiro gol, o do Danilo, foi o escanteio cobrado por ele. Então ele se especializou desde o Galatasaray, ele se especializou na bola parada. Falta, pênalti e cobrança de escanteio, né? E que tornou ele uma arma. Hoje o Alex vai para a bola e é uma arma. E também, se você observar, ele não é aquele driblador, ele nunca foi, nem no futsal, né? Mas era aquele jogador que é fundamental, taticamente e correto. O passe não precisa ser enfeitado. Sim. Ele domina a bola e já dá o passe. Isso daí dá nos scouts de jogo, dá aproximadamente 90% de acerto de passes dele. Sim. Então, e muito bem no futsal. Sim. A gente sempre comenta que a base do futsal que ele teve auxiliou muito nesse degrau. Perfeito. Xaxá, a gente deu uma pequena pincelada, mas eu queria que tu discorresse um pouquinho mais sobre a relação entre pais e treinador. É uma relação que por vezes ela tem carinhos, por vezes ela tem, né, um atrito, porque justamente envolve o sonho e nem sempre é só o sonho do atleta, né? É uma relação de amor e ódio, né, que a gente pode dizer. Isso aí. Porque amor, se o guri tá jogando de titular, tu é o melhor treinador do mundo. Se o menino vai pro banco ou não pega a lista, tu já não serve. Sim, e aí começa aquelas histórias, panela, não existe panela no futebol, gente. Não existe panela no futebol.
existe merecimento, isso sim. Para alguns jogadores, e tu tem que mostrar valores para o teu atleta. Porque hoje o atleta, hoje se tiver pais que vão reclamar com o menino sub-17, sub-20, é brincadeira. O menino, ele não é mais bobinho, ele não é mais uma criança ingênua que tu pode mentir para ele, olha, tu não jogou hoje porque tu tá de chuteira amarela, eu não gosto de chuteira amarela. Não, tu não pode mentir para ele. O menino hoje ele já vê, ao mesmo ponto que ele já vê, poxa, se eu estou treinando melhor que o Stone, por que o Stone está jogando e eu não? E aquilo começa a criar dúvidas, né, na cabeça. E a relação de pai com o profissional, eu sempre falei o seguinte: tu quer conversar comigo, tu pode conversar durante a semana. Antes e depois do jogo, nem pensar. Eu não converso. Tu sabe bem que acontecia de jogos nossos ali no Santos e no Caxias, eu também fazia isso. Eu fico no vestiário. Sim. E do vestiário espero todo mundo ir embora. Depois eu saio. Justamente para não me encontrar. Porque tu vai ter pais que vão te dar parabéns, pais que vão te questionar um pouco porque o menino jogou pouco, entrou durante o jogo, mas jogou pouco, e aqueles que não querem te olhar na cara. Se for falar alguma coisa, eles vão te xingar. E ali é a cabeça quente de pai, tu mexe com o coração do pai. Então eu já tenho várias experiências, inclusive um fato muito legal que aconteceu quando eu trabalhava na Top Sport. Nós estávamos ganhando um jogo no Campeonato Nordestão, categoria Mirim, e o placar estava 5-0 para nós, acabou 5-3 o jogo. E um pai na arquibancada começou a me xingar. Começou a falar, não sei o quê, não devia ter trocado sempre, né? Como se o treinador falasse assim, ó, para os pais que estão ouvindo, entendam. O treinador nunca vai chegar e vai dizer assim, o jogo está tranquilo, eu vou complicar o jogo agora. Eu vou complicar. Vou complicar o jogo. A gente não faz isso. Só que do outro lado tem adversário que quer ganhar. Sim. E os pais têm que entender isso. Não é só a gente que trabalha para ganhar. O outro time treinou a semana inteira para buscar alguma coisa. E se ele viu a possibilidade de reação, ele está tentando. E muitas vezes o psicológico, no adulto, tu vê isso. Em times renomados, aí, cara, tu vê essa dificuldade. E aí, aquele pai, ele saiu fora do sério, assim, e todo o ginásio ficou olhando o cara xingando, assim. Tava alucinado. No ginásio, bem mais próximo do que no futebol, aí todo mundo ficou olhando pro cara, o cara xingando. Aí na quarta-feira, isso no domingo, na quarta-feira a gente tinha uma reunião para definir o campeonato sul-brasileiro, que a gente ia jogar em Camboriú. E na reunião estava lá esse pai. Estava lá esse pai. Daí o que aconteceu? Eu cheguei na reunião, pedi a palavra, aí eu olhei para um senhor que estava do lado dele, né, desse pai que estava bravo, e aí eu disse assim, boa noite, o senhor, fulano de tal, o senhor trabalha com fabricação de cadeiras para escritório, né? E ele, sim, claro. E estava cheio, devia ter uns 30 pais mais ou menos assim na reunião. Eu disse assim, o que o senhor faria se eu entrasse na sua linha de produção de cadeiras, olhasse um trabalhador, um empregado seu, que não colocou a rodinha certa, e a cadeira estava meia branca. E o senhor lá em cima do seu escritório, eu chegasse para o senhor e falasse assim, ô burro, olha aqui burro, tu não está vendo? Não está vendo que está errada a cadeira aqui, burro? Tu é muito burro, tu é incompetente, não sei o quê. Olha aqui o cara fazendo errado, tu não está vendo isso, burro? Troca esse cara. Né? O que o senhor faria? Ele me disse assim, olha, em primeiro lugar, você não entraria na minha área de produção. Em segundo lugar, eu chamaria segurança para me tirar. Aí eu disse para ele, então qual é a justificativa que no futebol tu pode vir no meu trabalho e me xingar? Sim. Não é verdade? Porque é isso que acontece. Tu vai no meu trabalho, eu estou trabalhando e tu vai me xingar. Sim. Eu tenho todo o direito de chamar o segurança e te tirar para fora. Tá vendo? E isso, muitas vezes, os pais não entendem. Né? E acabam extrapolando, porque tem aquela cultura burra do brasileiro, que no futebol é lugar de palavrão, de xingar, de tu extravasar, tu mexe muito com as emoções. E quando tu fala dos filhos, né, também os nervos ficam muito aflorados. Mas aí que entra aquele detalhe que a gente conversou lá no início, né? Que a gente não tem o direito de brincar com o sonho do teu filho.
Então ninguém ali está trabalhando para perder jogo, para queimar jogador. Não, ninguém faz. O treinador, cara, assim, para queimar jogador, olha, eu nunca tive o desprazer de queimar um jogador. Porque aquele mesmo cara que daqui a pouco tem o pai da arquibancada que me xinga, eu não vou queimar o guri. Se o guri está me dando resultado dentro do campo, dentro da quadra. Então a gente tem que saber diferenciar também. E quando tu fala em nível adulto, aí tu já fala direto com o jogador mesmo. Sim. Tu diz sempre para ele assim, tu aprende a diferenciar o Leandro, o treinador, do amigo. Sim. Nós vamos sair daqui para fora, cara, eu não vou te xingar aqui dentro de time, a gente cobra dentro da quadra. Sim, porque é outro mundo. Aquele mundo ali é pra gente descansar. Então, assim, os pais, eles são a graça do jogo, quando a arquibancada cheia, o ginásio lotado, é muito bom, tu vê. Mas eu te digo o seguinte, se o menino tivesse a oportunidade de escolher o ginásio lotado ou sem ninguém, ele ia escolher o ginásio vazio. Por que eu estou dizendo? Porque tem muitos jogadores que chutam a bola e olham para o pai. Sim. E outra, que o pai vem treinando o guri desde casa, dentro do carro. Tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E tu chega lá, tu vai ver a palestra do treinador, ele te fala totalmente diferente. A cabeça do menino, como é que fica? Isso nós estamos falando de criança de 9, 11, 13 anos. Como é que fica a cabeça do menino? Se o pai vem falando uma coisa, ele chega lá e as instruções são diferentes. Quem que eu vou agradar? O pai? Vou agradar o treinador? Se eu agrado o treinador, eu vou ouvindo até em casa. Se eu agrado o pai, eu fico no banco. Daí o cara me tira do jogo e eu não jogo mais. Então o que eu tenho que fazer, né? Então eu acho que é um meio termo, cara. Ainda o Brasil precisa evoluir nessa parte. E só para terminar nesse assunto, na Espanha está sendo feito já, ou na Espanha ou Portugal, agora, não me recordo, acho que é Espanha. Está sendo feito jogos de categoria de base, de futebol, e quando começam a ouvir palavrões da arquibancada, o juiz para o jogo e todos os alunos e comissão técnica viram para a arquibancada e cruzam os braços. Ninguém se mexe durante 1 minuto. E todo mundo olhando para quem está chegando. Continua no jogo. Deu confusão entre torcidas, para o jogo 2 minutos. Todos os guris, treinadores, arbitragem, todos olhando para a arquibancada. Então assim, lá diminuiu bastante. Tu vai fazer aqui no Brasil, você acabou de querer entrar dentro da quadra se for juiz. Tu sabe que é bacana, porque isso daí educa bastante na questão da vergonha. O cara não vai falar, não é nem porque ele não quer falar. Mas, os caras vão me olhar tudo aqui, parar pra minha casa. É mais ou menos quando tu vai largar uma brincadeira, tu vai falar alguma besteira e fica o silêncio, todo mundo escuta, é a pior coisa. Xaxá. Manda lá. Eu coloquei no Stories no Insta para o pessoal fazer pergunta para ti e tal, e o Vitor Lima mandou uma mensagem para ti. Ele pediu o seguinte: como estão sendo os treinos durante a pandemia? Olha, no momento, eu tenho 2 exemplos, né? Que um deles é Antônio Prado e o outro é o River Plate Futsal, a equipe daqui de Caxias do Sul que eu estou treinando, equipe adulta, né? O River é bicampeão aqui do município. Em 3 participações, o River ganhou 2 títulos no campeonato municipal. E ali até mandar um abraço para o Vande, que é o nosso braço direito e esquerdo do River, mandar um abraço para o Flyson, que é o presidente, que nos dá toda a estrutura. O River ele tem uma estrutura de série ouro, é uma organização assim, fora de série. Então o que a gente faz? Agora o River, como é o mais amador, assim, a gente está com treinos parados, absolutamente parados. E em Antônio Prado, da qual eu estou trabalhando com uma equipe sub-20, como coordenador da sub-20, e que a gente tem que estar se preparando para o campeonato estadual, né? Antônio Prado foi liberado treinos em academias e uma sede campestre. Então a gente consegue fazer os treinos lá, Vitor, no Pinheiros, que é a sede que fica entre IP e Antônio Prado, uma sede campestre, um lugar bem bonito, que tem areia, tem um lago que os guris podem correr ao redor, é muito bonito o lugar. E também agora foram liberados o ginásio, para que a gente consiga fazer pelo menos um treinamento na semana com bola, sem contato físico, bem com distanciamento, tudo direitinho,
E semana passada, olha só como é que é a situação, é brincadeira. A gente foi treinar e estava muito frio, de manhã foi o treino, muito frio, gelado mesmo, e começou a derreter ó, o gelo das vigas, né? Do ginásio, e ficou a quadra encharcada. E daí não conseguimos treinar na quadra. Tipo, o único dia que tinha liberado. Tu nem imagina, os guri estavam loucos para chutar uma bolinha, né? Aí não deu pra gente treinar. Amanhã esperamos que a gente consiga, né? Fazer esse treino. Nesse momento é aquele momento que o treinador olha pro preparador físico e faz de verdade. Ah, nem me fala, cara. Não, e o pior não é isso, né? O pior é tu olhar pro jogador que vai todo se abre para jogar, para treinar com bola, que não aguenta mais físico. Vamos pra praça que vai ter físico. Lá, é né? o momento que eu quero ser. Então, assim, profissional, o adulto está parado no momento, mas no sub-20 a gente já começa a ter os treinamentos com bola, até porque o estadual inicia em agosto. E apesar que o municipal aqui de Caxias também está para iniciar agora em agosto. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque como a gente não pode treinar, a preparação não vai ser das melhores, né? Sim. Então vai ter que sobressair em qualidade. Xaxá, agora a gente vai para um quadro que é o qual você prefere. Eu vou fazer uma pergunta com duas alternativas e tu escolhe. Eu não botei nenhuma aqui que vai te complicar, deixei ver. Futsal ou futebol de salão? Cara, são duas modalidades, por incrível que pareça, né? O futsal ele é mais moderno, o futebol de salão ele é mais antigo, né? A bola pesada, a bola melhor agora, mas tu pega um pouquinho de cada, né? Se fosse para falar alguma coisa, ficaria em cima do muro, poderia dizer, até penderia um pouquinho mais pro futsal, e agora que é mais estudado, que é mais tático, mas a qualidade que se tinha anteriormente, tá louco. Eu vou te dizer que eu tô ficando um pouco velho, porque eu joguei futebol de salão. Goleiro bom com os pés ou com as mãos? É uma qualidade, é assim, cara, uma coisa que tu tem que tentar aliar. Hoje tu não pode ter apenas um goleiro que feche o gol, porque uma hora tu vai precisar desafogar e tu vai precisar colocar ele para jogo, e outras tu não pode pensar num goleiro que chute bem ou que ache passes bons, mas embaixo da goleira não. Entre os dois? Eu seguro aquele embaixo das paus que consegue fechar o gol também. Atleta amarrento que decide jogo ou dedicado bom de grupo? Só na canela, hein? Não, o Leandro falaria que gosta do atleta dedicado. Assim, porque assim, cara, o dedicado à evolução técnica dele, ele vai atingir. Né? Mas sim, agora, o marrento, tu precisa, daqui a pouco tá aquele jogo complicado, tu pega aquele guri marrento. Até no adulto tem, até aquele adulto tem, cara, que é a tua válvula de escape, né? Aquele cara que tu diz assim, vem cá que tu vai jogar vagabundo, tu não treinou direito, mas agora tu vai pro jogo, tu vai ganhar. Então fica bem complicado. Defesa ou ataque? Ataque. 1-0 ou 4-3? 4-3. 4-3, tu tem que jogar pra cima, tem que jogar pra frente, e cada vez que tu fizer um gol, o adversário tem que fazer outro. Sim. Tem que vir pra cima de ti. Sim. E se ele não atacar direito o meu time, ele vai tomar outro, porque nós vamos continuar atacando. Assim, e teve até um caso que aconteceu uma vez, pegando um exemplo, dois exemplos na verdade, que um estava perdendo de goleada, que foi na final do estadual sub-20, e o atleta da Sananduva, que era o adversário, nós com o goleiro linha, trabalhando a bola, mas nunca para empatar, era para parar de tomar gol, porque o time era muito bom. Eles jogaram 21 jogos, ganharam os 21. Sim. Foram campeões invictos, sem perder um ponto. Mas a gente botou o goleiro linha para trabalhar a bola, para não tomar mais gol. Segurar. E o placar já estava elástico para o adversário, a gente errou o passe, o guri deles dá um carrinho para fora. Então uma intensidade enorme, né? Então, ali é um exemplo legal. E aqui quando a gente está jogando no River também, que a gente sempre diz assim para os nossos jogadores, a maior forma de tu ter respeito por um adversário é tu estar jogando para cima o tempo inteiro. Mas o outro adversário é muito mais forte, tu não podia recuar um pouquinho, deixar os outros jogar? Cara, tu tem um pensamento. O meu pensamento é o seguinte, eu não posso chegar e dizer para o meu adversário, olha, tu está muito fraco.
nós vamos até abaixar um pouquinho. Não, eu vou continuar jogando. Aquilo ali pode fortalecer ele nas próximas rodadas. Né? Sim. Então, sempre para cima, sempre atacando. Né? E no futsal, principalmente, tu tem uma característica que tu marca muito forte para tu poder roubar a bola e atacar. Sim. O tempo inteiro. Então, tu joga meio a meio, mas o ataque sempre prevalecendo. O futsal tu tem muito aquela questão de é muito difícil estar com a bola, porque é muito fácil tu perder ela. Então tu valorizar muito a bola. Né? No campo a gente já tem um pouquinho essa ideia um pouco menos. Os grandes times, principalmente da Europa, trabalham muito com isso, de trabalhar bem a posse de bola para não ter que ficar correndo atrás e tal. Sim. E também um exemplo que a gente pode citar, e o pessoal vai lembrar, aí, principalmente quem trabalhou no Santos aí com a gente fez uma baita de uma campanha no estadual, e aí no mata-mata contra o Safurfa de Marau, a gente perdeu 1-0 lá, no jogo de casa, estava 1-0 para nós, levaríamos para os pênaltis, a equipe jogando muito bem. Daí teria outro exemplo, o pessoal poderia dizer assim, mas por que tu não segura? Cara, eu achei que no momento a nossa equipe podia fazer o segundo e garantir a vaga. Justamente. E a gente foi para cima e acabamos um contra-ataque levando o pênalti, fazendo o pênalti onde decretou o empate e a nossa eliminação. Mas eu não me arrependo. Ah, tu caiu fora? Não me arrependo. Porque eu mostrei para os meninos que a gente tinha condições, que a gente foi jogar, que a gente estava superior no momento, e mostrar para eles que eles não devem fazer um gol e sentar em cima do resultado e dizer, deu, tá bom, assim para nós. Acabou. E aí tu cria questionamentos. Né? Se o pessoal, mas será que não era hora de segurar? Eu digo, se eu faço o segundo gol, a gente ia ganhar a vaga, tudo direitinho, como é que ficaria? Aquele do louco, do gênio, né? Que a linha é muito terra. Teve uma vez que aconteceu com a Top Sport mesmo, a gente estava perdendo de 3-1 para São Marcos, aí eu botei goleiro linha e a gente fez 3-3 lá em São Marcos, a bola saiu para fora e empurrei meu goleiro linha de novo, digo, vai pro jogo, vai pro jogo, vamos ganhar o jogo, trabalhamos a bola e ganhamos o jogo. Então assim, poxa, tu aproveitou aquele momento, né? Sim. E outra, na equipe adulta aqui do River, até aconteceu, na semifinal do Municipal, a gente estava perdendo de 3-1, coincidentemente, né? 3-1, eu coloquei o goleiro linha, a gente empatou o jogo, e aí eu fiz o seguinte, vou recuar agora, volta meu goleiro, sim, porque o momento do jogo não estava me dando aquela confiança, e aí a gente perdeu nos pênaltis, na semifinal. E aí até o pessoal disse assim, será que a gente não deveria ter continuado com o goleiro? Digo assim, só que no nível adulto, um erro que tu fizer, o cara bate do lado do outro da quadra e tu leva o gol. Então a gente já teve aquela briga para conseguir o resultado. Se tu tá confiante no jogo, ele coloca, deixa o jogador e vai aumentar. Só que algumas vezes funciona, outras não, né? E aí fica marcado por qual? Que dá errado. Normal. Bom, Xaxá, o tempo hoje está chegando ao fim. Hoje eu respeitei 1 hora aí, senão ia cair a live. Queria te agradecer pela presença, pela parceria, por contribuir com o quadro, contribuir principalmente com quem está assistindo. Acho que essa é a principal ideia das lives, é trazer conhecimento, trazer um lado um pouco mais técnico, um pouco mais de várias áreas, né? Que agora a gente já entrou na parte do futebol, a gente já trabalhou com a parte do futsal, quero trazer parte da musculação, de todas as áreas, e é sempre muito bom a gente ter pessoas que têm uma bagagem que o Xaxá tem, que o Leandro tem, o conhecimento, a experiência, essas histórias é muito bacana, enriquecem muito, e eu fico muito feliz porque tu aceitou de prontidão quando eu te perguntei, né? Sexta-feira de noite tu tá aqui conversando comigo, podia estar em casa com a minha galera, né? Agradeço a todo mundo que participou, que assistiu, que comentou. Entre em contato com a gente, eu vou deixar o Instagram do Leandro aí para vocês entrarem em contato com ele. Podem entrar no meu perfil do Instagram também, pode mandar mensagem. Agradeço muito novamente. Agradeço os patrocinadores, né, a ProCoach. Se tiver interesse em cursos da área, tanto da parte mais
dos estudos, da fisiologia, anatomia, quanto da parte da preparação física, preparação para outros esportes, tem curso lá. E da Personal Premium Fitness, que é a academia onde a gente está fazendo a live aqui. Certo? Um grande abraço, um bom fim de semana e se liga que de semana que vem tem mais. Valeu!